Eu sempre fui muito apaixonado em consoles antigos, principalmente em Nintendos antigos. E esse carinha que eu vou mostrar pra vocês nem é antigo assim se for ver. Mas como não foi um console que fez muito sucesso, na verdade, sucesso nenhum, muita gente nem sabe o que ele tem de bom. E como eu gosto muito dele, hoje eu vou contar um pouquinho da história, de jogos incríveis que ele tem. E é claro que eu tô falando do Wii U. O Wii U saiu no final de 2012, logo depois do Wii, que foi um estouro de vendas. Praticamente todo mundo teve, ou pelo menos jogou na casa de alguém que tinha. Eu mesmo só joguei na casa dos outros. Aquele console virou quase que um eletrodoméstico de tanto que vendeu. E naturalmente com isso a Nintendo quis repetir a fórmula mágica, só que de um modo um pouquinho diferente. Eles tinham uma aposta muito grande em inovação e principalmente em imersão de gameplay, igual o Wii tinha feito com os Wiimotes. E com isso eles criaram o Gamepad, que é um controle com uma tela. A ideia era usar ele como segunda tela, na verdade, com inventário, com menu rápido, ou até você jogar com a TV desligada, quase como um portátil, só que só dentro de casa e perto do console. A ideia era muito boa no papel, só que ao invés de mostrar o console como um todo nas campanhas e comerciais, a Nintendo focou muito mais no Gamepad do que no console, e foi aí que começou o problema. A Nintendo tem esse histórico de altos e baixos, e para surfar no enorme sucesso do Wii, quis reutilizar o nome, só que com U no final. E por conta disso, o nome Wii U dava muito a entender que ele era um acessório para o Wii, e o marketing não ajudou em nada a esclarecer isso. Mostrava um gamepad e suas funcionalidades, mas pouquíssimas pessoas entenderam que aquilo lá era realmente um console novo, e a comunicação com o público acabou falhando miseravelmente, o que acabou impactando diretamente as vendas do console. Nas primeiras semanas, o console vendeu cerca de 400 mil unidades na América do Norte e números semelhantes no Japão e Europa. Pode parecer muito, mas o PlayStation 4 vendeu cerca de 1 milhão de vendas só nos primeiros dias nos Estados Unidos e no Canadá. Fora que no Japão, o PS4 vendeu cerca de 320 mil unidades só nos primeiros dias. Quase todas as vendas totais iniciais do Wii U num dos maiores mercados que tem no mundo de games. Enquanto o PS4 e o Xbox One estavam sendo anunciados, eles tinham um foco muito maior em potência gráfica, online e sequências dos consoles antecessores. E o Wii U acabou ficando ali no meio, entre duas gerações. Mais forte que o PS3 e o 360, mas claramente menos potente do que os consoles que estavam por vir. E com isso, várias desenvolvedoras acabaram desistindo do console. E a biblioteca dele começou a depender 100% da Nintendo e de pouquíssimas desenvolvedoras third party, o que acabou enxugando muito a biblioteca, que já não era muito grande. O Gamepad era uma boa ideia inicialmente, só que poucas vezes ele foi realmente bem utilizado. Na verdade, quase nunca. Mas em alguns jogos ele funcionava até que bem, como inventário, mapa em tempo real e algumas outras funcionalidades. Só que na maioria das vezes ele acabava virando só uma segunda tela que tinha espelhamento. E na maioria das third parties, que já não eram muitas, nem se davam o trabalho de dar uma funcionalidade para ele. E o que era para ser o diferencial do console acabou virando um peso morto, um tijolo grande, com bateria fraca, que quando tinha uma funcionalidade, era uma funcionalidade meia boca. Mas, se teve um ponto que o Wii U brilhou, mas brilhou muito, foi nos jogos exclusivos. Zelda Breath of the Wild nasceu aqui, no Wii U, mesmo que muita gente só tenha conhecido ele lá no Switch. E olha, o jogo já era gigante. Um mundo aberto vasto, uma física que era incrível e a real liberdade para resolver as coisas do seu jeito. Tudo já estava aqui no Wii U e só foi passado para o Switch. Em questão de desempenho, ele não rodava bem não. Tinha diversas quedas de frames e o que acabava prejudicando demais a experiência do jogo. E que infelizmente acabou passando para o Switch isso também. E o mais curioso é que o Gamepad serviria como um inventário em tempo real, mas foi retirado da versão final para manter a paridade com o Switch. Esse é o exemplo de acerto completo. Visualmente ele é impecável, a trilha sonora é magnífica e o gameplay é redondinho. O tipo de jogo que você liga e se diverte. Simplesmente assim, e é o que todo jogo devia ser, na verdade. E não é por acaso que ele ganhou uma nova versão para o Switch, com pouquíssimas diferenças, como você podendo carregar 2 power-ups e algumas outras pistas novas.
aqui foi uma aposta arriscada da Nintendo, uma IP nova de multiplayer online, com tinta colorida, estética urbana, tudo fora do padrão de FPS da época. E mesmo assim, funcionou muito bem. O gameplay era viciante, a proposta era original, o gamepad aqui fazia sentido, com mapa, mira e teleporte na cima da tela. Foi aqui que a Nintendo mostrou que podia fazer um competitivo online, só que do jeitinho dela. Completo, lindo e fluido, era tudo que o Smash precisava ser na época. Equilibrado, cheio de modos e também tinha uma integração com o 3DS. Você, em Wii U, podia jogar cross-plataforma com um 3DS na mesma partida, que era bem revolucionário para época. Game! The winner is Link! You awoke me, unleashed the fire in my heart. Bayonetta 2 só existe porque a Nintendo fez uma parceria com a Platinum Games. Algo bem incomum para ela, mas ainda bem, porque esse é um dos melhores jogos de ação da geração. Combate satisfatório, estilo próprio, boss fights gigantes e tudo rodando liso no Wii U. Inclusive, o 1 vinha junto no pacote da mídia física. 2 jogaços em um. Essa é uma prática que infelizmente nunca veremos novamente. Aqui a Nintendo acertou em cheio, é um dos meus mares preferidos. Mecânicas novas, multiplayer local que funciona muito bem, porque afinal é o melhor jeito de se jogar ele. Controles precisos, desafio na medida e uma estética maravilhosa de lindo. A trilha sonora desse jogo é absurda, e o design das fases é de um cuidado impressionante. Pra mim, que não era grande fã da série Donkey Kong, me fez gostar muito da franquia e me aventurar nos jogos anteriores, que eu tinha jogado pouquíssimos. E sem dúvida, é um dos melhores jogos do Wii U. Esse joguinho aqui veio lá do Super Mario 3D World, pelo sucesso das fases bônus do Toad. Ele veio um tempo depois a virar um jogo próprio, Captain Toad Treasure Tracker. Uma gameplay com puzzles de perspectiva, exploração com tudo muito bem amarradinho. E o gamepad aqui era parte essencial do design de gameplay, não só um enfeite como nos outros jogos. Esse é um jogo que eu sempre quis jogar antes de ter um Wii U, mas acabou que ele foi o jogo que eu menos joguei, até porque ele é gigante, denso e talvez ambicioso demais pelo próprio hardware do console, mas ainda assim é um dos jogos mais impressionantes do Wii U. O mundo aberto é enorme, trilha épica e com combate estratégico. O gamepad aqui também era usado como mapa e interface de viagens e funcionava até que bem. Watch Dogs, Assassin's Creed e a série Batman Arkham vieram para o console, mas vieram muito mal otimizadas. Texturas mal renderizadas, frame rate baixo e com diversas funções cortadas para o port do Wii U. Parecia que os jogos eram muito mais portados na preguiça do que na real falta de capacidade gráfica do console, com alguns ports sendo muito tristes mesmo. A galera percebeu isso e acabou que as vendas para esses jogos third parties foram extremamente baixas, e acabou que vários estúdios acabaram abandonando o barco uma por uma. Mas como os exclusivos da Nintendo sempre foram impecáveis para esse console, com direção de arte forte, com trilha sonora marcante e jogabilidade muito bem polida, os jogos vinham com uma qualidade incrível, só que os jogos third party, que também é uma grande decisão de venda quando você está comprando um console, não seguiam o mesmo padrão, e isso impactou diretamente as vendas do console para quem não queria somente jogar os jogos da Nintendo e tinha uma segunda escolha ali e acabava preferindo um PlayStation 4, um Xbox One ou até mesmo consoles da geração anterior. O hardware dava conta dos jogos da Nintendo, mas sofria quando a exigência aumentava em outros títulos. E aí o console começou a parecer fraco perante os concorrentes da nova geração, mesmo não sendo tão O
O Wii U foi um fracasso comercialmente, mas serviu como laboratório para tudo que o Switch e o Switch 2 é hoje. A ideia do híbrido começou aqui, a interface, o foco em portátil e com os jogos que seguraram o começo do Switch, que foram completamente retirados do Wii U e só portados para o console. O Wii U não foi um sucesso, mas ele foi necessário para o Switch fazer todo o sucesso que ele faz até hoje e para o Switch 2 ser o maior lançamento de console na história dos videogames. O Wii U foi mal compreendido na época, e é até hoje. Ele tinha defeitos? Claro, como qualquer outro console tem, mas teve ótimas ideias, jogos incríveis e uma proposta que com o tempo mostrou seu valor. Hoje ele é quase uma relíquia, difícil de achar, porque realmente vendeu muito pouco. Mas quem comprou tem um apego legal nesse carinha aqui. Agora me diz você, tem Wii U? Qual que é o jogo que mais te marcou? Ou você só conheceu a biblioteca dele lá no Switch? Comenta aqui pra mim. E se você curtiu esse estilo de vídeo, já se inscreve aqui que esse é o primeiro vídeo de muitos que ainda estão por vir. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e fui!